pela tua bondade, Senhor, pelo dia de hoje, pela tua proteção. Obrigado, Senhor, pelos irmãos, pelas irmãs, pelas famílias, obreiros, obreiras que estão aqui nesta noite juntos para nós adorarmos e aprendermos a tua palavra. Por isso, abre as nossas mentes, amplie o nosso entendimento, para que aqui juntos, Senhor, possamos aprender e não somente ser ouvintes, mas praticantes da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor, irmãos, para nós iniciarmos aqui. Hoje estamos indo caminhando para o final, não é isso? Vamos para quem tem a revista, 11ª lição, adorar, cultuar e servir. Este é o tema nesta noite. Para você que também trouxe a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 1 ao 26, para a nossa meditação nesta noite. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 4, do versículo de número 1 ao 26, e eu já estarei lendo para nós assim ganharmos tempo. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali, verso 6, a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse: Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, e tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e dos seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Senhor, não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem que não tenho marido, porque tiveste 5 e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram este monte, vos dizei que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Verso 24, Deus é espírito. Importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Vem, que ele vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou e eu que falo contigo. Amém? É uma história maravilhosa. E aí eu quero nessa noite iniciar esta lição falando da importância da adoração, como que é tão importante adorar, que faz parte de um culto e automaticamente neste culto servindo a Deus, não somente dentro da igreja, mas fora da igreja. O texto áureo aqui é Salmo 29, verso 2, e eu gostaria que todos, por favor, lessem o Salmo 29, 2, está no telão aí, vamos lá? 1, 2, 3. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Aleluia. Dai glória devida ao seu nome. Dai glória
ao Senhor. Gente, nós vamos falar hoje aqui então sobre adorar, cultuar e servir. A importância deste tema é muito pertinente, ainda mais para os dias de hoje. Por quê? No tópico 1 nós entendemos que adorar a Deus, a adoração, Deus, Ele é adorado por diversas fontes, diversas formas, e através da sua majestade, santidade e retidão. O Senhor, quando nós falamos de adoração, nós adoramos a Deus porque através das suas infinitas providências, o Senhor, Ele tem que ser adorado de forma particular, em público, de uma forma individual, ou seja, temos que adorar ao Senhor, até mesmo porque o homem, a mulher, ele foi feito para adorar, para acreditar que existe um Deus que é digno somente de adoração. É por isso que, quando nós olhamos aqui, a primeira coisa que nós precisamos entender, o que é adoração? O que é efetivamente adoração? Quando nós participamos, estamos em um culto e alguém fala, vamos adorar a Deus. O que é adorar? Adorar, aí está na revista, adorar nada mais é do que amar ou prestar culto. E o cristão, nós cristãos, devemos prestar exclusivamente a Deus a adoração. E aqui cabe uma orientação. A palavra adorar, ela tem que ser exclusiva a Deus. Tem gente que fala assim, eu adoro meu cachorro, eu adoro meu marido, eu adoro meu filho, eu adoro a minha sogra, eu adoro o carro, eu adoro comida. Esta palavra, adoração, ela é exclusiva a Deus. Você gosta de chocolate, você ama o seu marido, você ama a sua esposa, você gosta, sei lá, de um carro XPTO, ok, mas adorar é justamente o cristão usar este ato. Pastor, e quais são as formas de adorar ao Senhor? Aqui nós estamos exemplificando duas formas. Uma das formas que se adora ao Senhor, Mateus 15 e 25. Mateus 15 e 25 vai falar daquela mulher que chega até o Senhor e se prostra. Mateus 15 e 25, se der para colocar aí, para me auxiliar, eu vou agradecer, mas eu vou achar aqui para todos aí, ó. Mateus 15 e 25, isso. Chegando então a mulher, adorou-o, dizendo, Senhor, socorre. E quando nós olhamos na tradução, aquela mulher, ela vai até Jesus, se ajoelha, e ajoelhar-se é um ato de adoração. É por isso que neste ministério nós temos faz parte do procedimento do culto desta igreja. Chega aqui e se ajoelha. A partir do momento que você está se ajoelhando não para a cadeira, não para o homem, mas de uma forma simbólica, de uma forma exclusiva. O ajoelhar em si, nós estamos adorando a Deus. É uma das formas de adorar a Deus. Em Êxodo capítulo 34, versículo de número 8, vai também dizer que além de ajoelhar, você também uma das formas de adorar ao Senhor é prostrar-se. Prostrar-se tem a ver com a palavra humilhar-se, se entregar. Moisés 34:8. Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e encurvou-se. É um sinal de reverência. Então nós vemos aqui algumas formas de adoração. Então, o que é adoração, pastor? É o ato de amar ou prestar culto. Mas para nós cristãos,
isso é exclusivamente para Deus. Eu adoro ir na igreja, eu adoro ir para o culto. Não, você não adora nada disso. Você pode gostar, você pode ter uma aptidão, mas a palavra adorar é exclusiva a Deus. Amém? Amém. Então, se você conhece alguém que tem esse hábito, às vezes é um hábito, tá, pessoal? Às vezes a pessoa fala de uma forma, até sem saber. Eu adoro fulana, eu adoro ciclana. Calma, você presta culto a ela? Você reverencia ela? Não, então peraí, quem você realmente adora? Vamos lá. Nós até colocamos aí os versículos, eu pedi para colocar, mas vamos lá. 1.1, Êxodo, olha que interessante aí. Êxodo 20 ao 24, tem aí uma das referências. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que eu falei convosco desde o céu, não farei outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro não farei para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e celebrarei. Então nós vemos que era uma forma de adorar. Quando Deus falava com Moisés, trazer sacrifícios, quem estava aqui no domingo vai lembrar disso, é uma forma de honrar ao Senhor. Ok? Quando nós olhamos aí o tópico 1.2, e aqui baseado em Evangelho de João capítulo 4, se nós sabemos o que é adoração, temos outro tópico, que é o que? Repita após mim: Deus procura adoradores. Quando nós observamos aqui o tópico 1.2, vai sugerir e vai falar algo interessante, que o sacrifício de Jesus, ele rompe aquilo que estava entre o homem e Deus. Ou seja, a partir do momento que Jesus se sacrifica, aquele véu que separava o lugar santo dos santos, ele é rasgado, e agora o homem, ele tem liberdade de adorar ao Senhor. Pois bem, só que em João capítulo 4, verso 23, está deixando uma coisa bem clara e evidente, que Deus procura, se puder colocar lá, João 4, 23, que Deus, ele procura, e aqui eu preciso chamar a tua atenção, porque Deus procura aqueles que o adorem, mas adorem em espírito e em verdade. Por que Deus procura? Calma, um de cada vez. Por que Deus procura alguém que o adore em espírito e em verdade? Uma pergunta interessante, né? Não é? Deus não sabe todas as coisas? Deus sabe quem adora Ele, sim ou não? Sim. Então por que Ele procura? Então peraí, se Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe quem o adora, por que Ele procura? Eu sei onde está o açúcar no meu armário. Eu sei. Por que eu fico procurando no guarda-roupa? Por que eu vou na garagem? Eu sei onde está o açúcar. Por que eu vou debaixo da pia? Para se pensar. Está vendo como são? Quem conhece esse texto, gente? São essas coisas que, para isso, aqui as terças-feiras, elas têm esse propósito, é despertar entendimento. Por que Deus procura, gente? Me ajuda.
Você iria procurar um lugar que você sabe que não está? Não. Se Deus sabe de todas as coisas, por que Ele sabe? Jesus está dizendo assim: meu Pai procura. Porque em João capítulo de número 4, você está olhando para mim aí? João capítulo de número 4, o que Ele procura? Isso, o que Ele procura? Então vamos ver o que Ele procura? Primeiro, 1.2.1, repita após mim: adoradores. Perdão, desculpa, fala assim: verdadeiros. Adorar, todo mundo diz que adora. Agora, adorar de verdade, com sinceridade, reverência total. Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 2 ao 5, Deus está falando assim para Moisés: que eles guardassem os seus mandamentos e o amassem de todo o coração, alma e força. Ou seja, muitos às vezes vêm para o culto, mas o adorar de verdade deixa a desejar. Por isso que na igreja, no culto, quando nós estamos aqui e se forma a igreja, eu sempre faço uma conta. Qual conta? Vem separar. Eu quero que nós pensemos hoje, tá? Eu vou ter que ser bem rápido, tem muita coisa para falar. Vamos lá. Nós todos aqui viemos reunidos para o mesmo propósito, para adorar a Deus. Estamos no mesmo lugar. Estamos cantando os mesmos hinos. Estamos orando para o mesmo Deus. A Bíblia diz assim, lá em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Olha que interessante. Se tem 100 pessoas na igreja, no culto, no mesmo lugar, adorando ao mesmo Deus, orando e louvando ao mesmo Deus, ouvindo a palavra de Deus, quantas pessoas deveriam receber a graça e a bondade de Deus? Se eu tenho 100, quantas pessoas? Por que não são as 100 que recebem? Porque elas não são verdadeiras. Preste atenção. Outra coisa. 1.2.2. Fale comigo. Santos. A santidade é um atributo divino que deve estar presente na vida do cristão. Deus não tolera o pecado. Uma pessoa que eu adoro a Deus. Lembra que adorar a Deus é um ato de amar, de prestar culto. Ora, se a Bíblia diz em Hebreus 12:14: segui a paz com todos e a santificação, por quê? Sem a qual ninguém verá Deus. Sem santificação ninguém verá Deus. Eu, quando estou entrelaçado, estou de mãos dadas com o pecado, eu posso fazer isso aqui. Aleluia. Glória a Deus. E alguém olhar e falar: rapaz, como que adora, como levanta a mão, como chora, porque até crocodilo chora, cobra que chora, e fica lá, e Deus? Não existe santificação, não existe algo que ele priva. Não, eu não vou me envolver com o pecado, eu não vou me dar ao pecado. Por isso que preste atenção. Por isso que quando falar de adorar, primeiro, se Deus está procurando, eu já penso o seguinte: Senhor, me acha. A Bíblia diz lá em Salmo 89, verso 14. Deixa eu ver aqui. Vamos lá.
Eu vou lá, Jesus, me ajuda hoje, Senhor. 89, 20. Isso aqui é lindo. O que está escrito aí? 1, 2, 3. Achei a Davi, meu servo, com os anjos ao ungir. Você já parou para pensar nesse versículo? Achei a Davi. Por que achei? Quem conhece a história de Davi? Então agora vamos entender a história de Davi. Samuel vai lá na casa de Jessé. Nenhum profeta ia antes da casa de alguém sem avisar. Então existia um costume, e um servo, e algum tipo de mordomo do profeta avisar: Jessé, o profeta está vindo aí, prepara a tua casa. Eu imagino Jessé olhando para os guris e falando: rapaz, toma banho, escova o dente, penteia o cabelo, põe a melhor roupa, o profeta está vindo aí. E Davizinho assim: e eu, vai? Você fora. Vai cuidar das ovelhas malhadas. Está lá em Crônicas. Davi cuidava de ovelhas malhadas, não era de ovelhas. Porque existe uma diferença entre ovelha e ovelha malhada. As ovelhas malhadas, sabe quais eram? As que tinham defeito. Ovelha malhada não eram as ovelhas bonitas. Ovelhas malhadas era aquela que ninguém dava valor. E onde Davi está? E o que ele está fazendo? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar me faz em verde espaço. Aí está todo mundo assim, ó. Porque se fosse nós, sabe onde os nossos olhos estariam? Na casa de Jessé. Assim, ó. Dali que vai sair um rei. E Deus? Tá só assim. Eu já achei. Mas cadê? Não, tá lá fora. Então, e por quê? Porque Davi, ele era um adorador por essência. Ele procurava buscar. Pastor, ele errou? Lógico que errou. Mas eu quero que vocês entendam esse contexto. Deus então procura aqueles que são verdadeiros, aqueles que são santos. Olha agora, 2.3. Fale comigo, humildes. A Bíblia valoriza muito a humildade, e com ela os cristãos aprendem a pensar mais nos outros do que em si mesmo. Olha o que João, no capítulo 3, verso 30, fala: que é necessário que ele cresça e eu. Adoração tem a ver com humildade, tem a ver com a forma que eu me expresso. Por que Deus está procurando? Porque está em falta. Mas Deus sabe quem é? Sabe. É por isso que nem todos recebem bênção. É por isso que nem todos, quando vem um culto, sentem a presença de Deus. Porque acham que somente de levantar as mãos e abrir a boca, aí Deus recebe a minha adoração. Nananina, não. A Bíblia diz que em uma das queixas do profeta, ele está dizendo assim: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Uma coisa é você adorar a Deus em verdade. Uma coisa é você adorar a Deus em santidade, com humildade. Agora vem o 4, com obediência. Pensa só, o filho que desobedece o dia inteiro o pai e a mãe, chega à noite, ele olha para a mãe e fala assim: ah, mãe, eu te amo tanto. Falar é fácil, e obedecer? Ah, aquele marido que maltrata, é ignorante com a esposa, aí chega à noite: ô meu chuchu, ô meu amorzinho. A mulher vai falar: chuchu vai caçar na horta. Por quê? Se age de um jeito, é isso que o Senhor está falando. Então adorar ao Senhor exige
obediência. O ato de submeter-se à palavra e à vontade de Deus é uma forma que eu também o adoro. Por isso que agora voltando, e aí tem um resumo muito legal aí do tópico 1. Vamos lá. Deus busca verdadeiros adoradores. Dos verdadeiros adoradores, amam a Deus de todo o coração, alma e força. Os verdadeiros adoradores são santos. Os verdadeiros adoradores são humildes. Os verdadeiros adoradores são obedientes. É por isso que Jesus está dizendo assim: meu Pai procura aqueles que o adorem. Agora uma pergunta que é maravilhoso nós pensarmos aqui. E eu já falei isso aqui umas 10 vezes na igreja. Vamos ver se você se lembra. Deus, para ser Deus, precisa ser adorado, sim ou não? Não. Então por que ele procura quem o adore? A primeira pergunta você respondeu legal, quero ver a segunda agora. Por quê? Deus é Deus. Se eu falar assim, se eu fizer assim, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Deus, isso deixa Deus mais Deus? Se eu não adorar, isso deixa Deus menos Deus? Então por que ele procura quem o adora? Porque, vamos lá, gente, vamos, me ajuda, não quero para mim não. Por quê? Quer ver uma coisa? Vamos lá. Por que você faz isso no culto? Glória a Deus, aleluia. Fala em língua estranha, chora, pula. Tem uns irmãos que podem, lindo. Eu quero saber por quê. Vai, gente, você não faz isso? Oi? Você quer sentir a presença de Deus? Quer exaltar. Tá, mas eu quero saber por quê? Oi? Se aproximar de Deus. Fabiano, fala de novo. Se aproximar de Deus. Por isso que esses garotos vão ser os futuros pastores dessa igreja. Vamos lá. Você sabia que o ser humano, Deus da sua onisciência, ele sabe que o ser humano, ele se assemelha àquilo que ele adora? Você sabia? E essa expressão aproximar, Deus sabe que você se parece com aquilo que você mais adora. Alguém entendeu aqui? Então quer dizer assim, quanto mais eu adoro, e é o que acontece, Fabiano? Eu me... Então por que eu adoro a Deus? Porque quanto mais eu adoro, mais intimidade, mais eu conheço, mais o conhecendo, mais eu ouço a sua voz, mais ouvindo a sua voz, a Bíblia diz assim, Jesus abre a boca e fala, eu sou o pastor, e as ovelhas sabem a voz do pastor. Por quê? Elas têm intimidade comigo, e só tem intimidade com Deus quem adora Ele em espírito e em verdade. É por isso que o adorar não necessariamente é isso aqui, gente. Isso é uma consequência e cada um tem a sua forma de expressar. Mas às vezes o adorar é isso aqui, Aqui, Aí os carnudos ficam assim, Cara, em espírito e em verdade. Tem muita gente que está assim, pá. E é carne e mentira. Tem muita gente que está, enfim, por isso que nós temos esse resumo. Amém, irmão? Amém. Até aqui tranquilo? Alguma pergunta? Eu vou começar a fazer isso, fazer pergunta no meio, porque fazer o final vai até as 10, né? Alguma pergunta sobre isso? Entenderam o que é adoração, amém? Amém. Exemplos de adoração. Jesus, antes da Páscoa, chamou os discípulos, falando que
estaria para acontecer com ele. Então na Páscoa Jesus, ele vai dar alguns exemplos de adoração. Ali, naquele exato momento, em Mateus capítulo 26, verso 2, Jesus, entendendo que a sua entrega, a sua morte se aproximava, ele chama os discípulos e agora Jesus vai lhe ensinar eles uma das formas, exemplos de adoração. Primeiro, o louvor ali citado. Uma forma também, a Páscoa, como era essa festa anual, Jesus utiliza aquele momento e ele vai agora ensinar os discípulos. E segundo aqui o autor, ele sugere que os salmos que eram cantados durante a peregrinação de Israel foram cantados também, provavelmente, ali naquela ocasião. Então, o Salmo 113 a 118, Salmo 114 ao 15, o 116 ao 117. O que é interessante, que como eles estavam na Páscoa, esses salmos que são cânticos, eles geralmente, eles adoravam, eles louvavam ao Senhor. E aí, se nós passarmos para o próximo 2.2.1, nós vamos ver uma síntese aí de cada salmo. Salmo 113, exaltação. Salmo 114, celebração de milagres. O 15, declaração de que Deus é único. 116, expressão do profundo amor. 117, convite aos povos da terra para louvar ao Senhor. 118, relato da confiança em Deus. Então, esses temas, esses salmos eram cantados em um período de Páscoa. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque quando o Senhor Jesus estava ali, segundo o autor aqui, talvez para este momento alguém está cantando ou será cantado estes hinos. Então o louvor é uma forma de adorar ao Senhor. E me permita dizer aqui uma coisa, irmãos. Nós estamos aqui, eu quero passar aqui a orientação. Você já reparou que hoje, nos dias atuais, quando nós somos de louvor na igreja, de adoração na igreja, os hinos às vezes são hinos mais melancólicos, mais, como que eu posso dizer, mais tranquilos. E você sabia que os hinos, eu vou falar os aqui, né? Os hinos raiz, os hinos de origem judaica, sabe como que eles são louvados? Com palmas, com danças, com celebração. Hoje esses hinos já não são cantados tanto na igreja, você já reparou? Hoje aqueles hinos de, vou dar um exemplo, celebrai a Cristo do não, gostoso? Quem conhece esse hino? Aí sabe o que é um barato? Vamos cantar, vamos lá não? Celebra. Aí os vão ficar assim. Celebrai a Cristo, celebrai. Ai, irmão. Aí se põe não paga. Aí se canta. Exatamente. Aí se canta aquele hino lá. Você é o espelho. Peraí. Ó, características do louvor, tópico 3. A palavra grega himnel, não sei se pronuncia assim, eu não sou professor de grego, mas é o que está aí. Em Mateus 26, 30 e Marcos 14, 26, que é justamente o momento que Jesus está orientando os discípulos, significa cantar hinos e louvores. E esta mesma palavra grega é utilizada em Atos 16, 25. Quando Paulo e Silas estão na prisão. Então a adoração a Deus, ela tem um poder. E qual que é o poder? A partir do momento que eu estou adorando, entoando hinos, adoração a Deus, eu posso me utilizar de Atos 16, 26, 25. E nós conhecemos tudo aquilo que estava prendendo Paulo e Silas, as correntes caíram. É por isso que uma das características do louvor é entoar hinos a Deus. Por isso nós fazemos a questão de cantar os hinos da harpa aqui.
Existem hinos na harpa que ainda nós nem cantamos, mas são hinos que trazem exaltação e louvor a Deus. E nós vamos começar, olha, estou dando spoiler, nós vamos começar aqui nesse ministério, já que uma vez aprendendo, nós vamos começar a celebrar o nome do Senhor. Como, pastor? Hinos de louvor e de adoração a Deus. E não necessariamente somente aqueles hinos que fica assim, ó. Sabe? É gostoso. Mas tem uns hinos que nós temos que celebrar, bater palmas. Nós temos que louvar ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. Se chama celebrar ao Senhor. Ah, pastor, mas esse hino não me agrada, esse hino não toca em mim. E quem disse que é para tocar em alguém? E quem disse que tem que ser para o homem? Talvez seja isso o maior desafio nos dias de hoje. Nós temos que adorar ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. Outra coisa, devemos louvar, 3.1, confessando a fé em Deus. O Salmo 113, o Salmo 118, que aqui o autor diz que provavelmente foram esses cantados no momento que Jesus estava com seus discípulos na Páscoa. No Salmo 115, destaca a confiança de somente confiar em Deus. Quando nós louvamos ao Senhor confessando a fé em Deus, a forma de nós louvarmos, pastor, mas eu não sei cantar, eu não sei louvar. Mas louvar e cantar não necessariamente também está ligado só quando tem algum instrumento, ou quando tem algum tipo de batida ou melodia. Só de você falar assim: Senhor, eu louvo ao Senhor e deposito a minha confiança e a minha fé em Ti, você está declarando e louvando e confessando a sua fé ao Senhor. É por isso que quando nós olhamos a respeito da forma que nós, em Deus, confiamos a Ele, entregamos a Ele as nossas ansiedades, nós estamos também louvando e confessando a nossa fé em Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos embora. Ao louvar a Deus, olha a importância. Ao louvar a Deus, somos encorajados e capacitados. Romanos 15:13 diz assim: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude de Deus. Quando você adora ao Senhor, Deus, Ele gera em você uma fonte abundante de vida e poder. É por isso que Jesus olhou para aquela mulher e disse assim: mulher, se você beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. Porque quando você experimenta o que Deus, o que Cristo tem, que é a água viva, dentro de nós geramos. É por isso que Jesus abriu a boca e falou assim: quem crê em mim, segundo as Escrituras, rios, fontes de água viva fluirão do seu ventre. O que Jesus está dizendo, na medida que você adora o Senhor, você é encorajado, você é animado. Lembra daquela história, quando a Bíblia diz que existia um exército, quando o povo de Josafá, e Josafá recebe uma ordem de Deus, dizendo: põe as crianças, os músicos na frente do exército. Mas com o exército não se vence cantando. Aí Deus está falando: eu vou ensinar uma estratégia para você. O exército está lá, ele pode estar com arma, pode estar com espada, pode estar com escudo, mas só louva assim: o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. O Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Na medida que o povo de Deus começou a louvar, os inimigos foram desbaratinados. É por isso que quando nós estamos na igreja e louvamos ao Senhor, o nosso louvor, ele rompe esse teto, ele rompe os céus, ele chega até o trono de Deus, e os nossos inimigos são desmascarados, desbaratados. Por quê? Porque enquanto nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, Deus, ele cuida das demais coisas. Amém. Você já louvou a Deus na prova,
Ah, quem nunca, né? Uma pergunta besta. Quando você louva o Senhor, adora. Eu vou voltar. Sabe por que Deus procura em espírito e em verdade? Porque eu já falei aqui, existem 3 verdades. Quantas verdades? 3. Fale comigo. A minha, a sua e a de Deus. Então vamos lá. Por que Deus procura aqueles que adoram em espírito e em verdade? Porque é verdade que muitas pessoas entram dentro desse culto preocupadas com dívida, com problema na saúde, problema no relacionamento, na área financeira, espiritual, enfim. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Aí ela vem para a igreja. Qual que é a verdade dela? Eu estou cheio de dívida, preocupado, blá 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 blá. Não é isso? Aí existe a minha verdade, que olho para você e falo, ih, rapaz, o cara está tudo enrolado ali, a cara dela, ih, rapaz, hoje não sai nada legal, só o pó da viola, ó. Essa é a verdade. Porque eu estou olhando uma coisa que você aparenta. Porque tem dia que nós entramos na igreja só por Deus, né, irmão? Como é que as irmãs queiram dar uma maquiada aí, não adianta. É isso? Homem não tem como escapar muito, não. Mas isso é a verdade de Deus. Qual que é a verdade de Deus? É verdade. Está enrolada, está preocupada, mas é verdade que ela não deixa de me adorar. E já que ela está sendo verdadeira comigo, eu vou honrar a adoração dela. Aí aquela pessoa que entrou todo borocochô na igreja, ela sai como? Ela entra um gatinho na igreja, né? Um gatinho escaldado na água, todo pesado. E ela sai como da igreja? Uma leoa, um leão. E aí quem não sabe o que aconteceu, fala, onde você estava? A resposta é automática, adorando a Deus. Amém, irmãos? Amém. Então ao louvar somos encorajados e capacitados. Vamos lá. Hebreus, capítulo de número 4, 12, diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas das medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Por que nós estamos citando este versículo? Porque quando eu adoro ao Senhor, a palavra de Deus me discerne. A palavra de Deus, a voz do Senhor, ela sabe se eu estou sendo verdadeiro ou não. E a partir do momento que eu sou verdadeiro, verdadeira, acontece o que aconteceu com aquela mulher samaritana. E o que aconteceu? Você conhece a história. Depois que Jesus bate um papo com ela e explica para ela, ó, não é para adorar nem naquele monte, nem em Jerusalém, mas é agora. A palavra entrou, ela entendeu, deixou o cântaro e saiu correndo para a cidade. E agora ela vai prestar um culto. Que culto que ela vai prestar, pastor? Vamos lá, rapidinho. Tópico 4. O culto, porque louvor, adorar, cultuar e servir. Sequência. Adorar, louvar. Agora cultuar. Por quê? O Salmo 150, verso 6. O louvor do Salmo 150, verso 6 e a adoração do Salmo 86, verso 9 são essenciais para o verdadeiro culto a Deus. Ó, louvor e adoração. Lembra? Louvor, eu estou aqui com cânticos, adorando ao Senhor. A adoração não necessariamente está ligada a ter um cântico, uma melodia. Eu estou aqui adorando ao Senhor com as minhas mãos levantadas. É por isso que me preocupa, nós estamos muito modernos, eu vou dizer assim, né? Tem pessoas que acostumaram. Rapaz, eu gosto de orar com fundo musical. É gostoso você, né, impulsionar. Mas antigamente não tinha esse negócio não, gente. Eu gosto de orar quando eu sinto a presença de Deus quando põe aquele hino. Quando eu ponho aquele, aí vem um negócio. Mas a adoração
não é de fora, não é externa para o interno. A adoração é de dentro para fora. É por isso que o culto, ele tem as suas particularidades. E é interessante o que eu grifei aí, ó. É importante lembrar que não há verdadeiro culto a Deus se ele não for o centro de tudo. Aí, pastor, você já cruzou com alguém que fala assim: aí, o culto não foi legal hoje. O culto não é bom ou não é legal, porque quem prestou o culto não prestou direito. Porque se o culto é para Deus e Deus tem que ser o centro, o culto não é para mim. O culto não é para me animar. O culto não é para me... o culto foi gostoso. O sentir a presença de Deus, gente, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. O sentir a presença de Deus é uma consequência do culto que eu presto a Ele. Como que Deus se manifestou quando Elias foi desafiado por 850 profetas? Deus não se manifestou com fogo? Sim ou não? Mas o que Elias precisou fazer? Arrumar as coisas, colocar as pedras direitinho, colocar o sacrifício, fazer um rego do lado, em volta do altar. E ele era tão doidão que falou assim: mete água no negócio aí. É a mesma coisa, né? Falou assim: gente, vamos fazer um churrasco. Vocês vão lá em casa lá. Aí vocês ficam todos olhando o pastor pegando churrasqueira, põe um carvão. Daqui a pouco vocês veem, põe água. O que vocês vão falar? Pastor, é ruim que pega. O que ele está explicando ali? Porque a água naquela época, isso aqui não está na revista, irmão. Isso aqui é só para terça essas coisas, gente. Esse mesmo Elias, doidão, profeta, ele tinha orado: não vai chover. E já estava loucota sem chover. Aí o que ele fala? Me dá água. Mas não tem. E ele está falando: me dá água. Por que Elias pediu isso? Tinha que desligar agora a live assim, só para você que está assistindo vir aqui presencialmente. Mas vamos lá. Por quê? Vou falar bem baixinho para vocês aqui, você vai ficar curioso. Por quê? Por que ele pediu água? Por quê? Por quê? Por quê? Não, vai, e aí? Tá. Meu Deus, Reinaldo, o que estava escasso? Então, peraí, tinha água? Tinha o quê? O Reinaldo entendeu aqui. Tinha pouco. Sabe quem tinha? Não eram todos. Aí Jesus fazendo para a mulher samaritana. É por isso que meu pai procura aqueles que o adorem. Aí ele diz assim: onde tem? Tem pouco. É o que Deus quer. Mas não vai pegar. Só vamos preparar o culto para ele. Aí Elias fala assim: Senhor, oração de Elias, hein? Para que esse povo saiba, oh glória, que tu és Deus. Responde: ó Deus, ó. Deus só dá uma passadinha assim. E fogo caiu do céu. Quando você presta um culto onde Deus é o centro, você estudar depois lá, irmão. Está na Bíblia que eu estou falando, fique em paz, tá? Eles ficaram até meio-dia. Os profetas genéricos chegaram a se cortar, não é isso, William? O William já estava pregando para mim isso. Chegaram a se cortar. E Elias ainda tira com a cara aí, ó. Deus, você deve estar trabalhando, deve estar surdo, o padre dele está mais aí, cara.
Porque o culto a Deus, olha uma coisa, não tem nada forçado. O culto a Deus é organizado. Presta o seu culto organizado a Deus. Um dia eu preguei sobre isso aqui, arrumar altar, colocar lei, isso aqui dá pano para manga. Ele organizou tudo. Por quê? Agora sim, Deus é o centro. Tanto é que o desafio de Elias qualquer. O que responder com fogo, este nós vamos servir. Oxi! Se Deus é o centro em um culto, é por isso que eu, irmãos, com todo respeito, é por isso que eu não entendo. Uma igreja que vem cultuar a Deus, fogo faz o quê? Esquenta, queima. Você consegue ficar parado no fogo? Irmão, aí vem Deus no culto, através do Espírito Santo. Mano, aí tem gente que fica assim, ó. Você tá sentindo? Tá, mas cara, não é possível, você não vai dar nenhum. Tá! Você não vai dar nenhum glória a Deus. Não, você tá bom, eu sei, mas cara, é por isso que quando você presta um culto a Deus, o teu altar pega fogo. Aí a pessoa começa a ficar assim, porque a carne está queimando, o pecado está sendo extinguido e a chama de Deus arde. Amém, irmão? Amém. Fomos escolhidos por Deus para prestar-lhe culto. Efésios capítulo 1, do verso 1 ao 14. Ali tem um ensinamento de Paulo falando sobre o culto. Ó, o culto envolve adorar a Deus e ser transformado pela sua presença. Sem nenhum desses elementos acontece. O culto não é um culto verdadeiro. Ou seja, precisa envolver adoração e transformação pela palavra. Quer ver um exemplo de culto? Você conhece, já contei isso 500 vezes. Ali é um culto, que culto? Jacó. Passa todo mundo pelo mal de Jaboque. Só fica ele. Ele olha o anjo e fala, é agora que eu vou prestar o culto. Ele gruda no anjo. E Deus olhando assim para ele, porque ele era Deus, teofonia, manifestação de Deus ali. Me larga, é ruim que eu largo, ó. Solta, não solta. Qual é o teu nome? Ó, transformação. Ele falou para o pai dele, Isaú. Ele passou a vida inteira pensando, querendo ser Isaú. Aí Deus está falando, no culto. Não fala que é Isaú para mim não, cara. Não vou ser meio para todo mundo. Para mim aqui, no culto não dá não. Qual que é o teu nome? Jacó. Ah, falou a verdade? Então eu vou falar uma coisa para você. Me larga? Não largo. E a Bíblia diz que eles passaram brincando. Eu não sei, irmão, enfim, eu só sei que no final das contas Deus olhou para ele e falou assim, a partir de hoje vai ter transformação. Você não se chamará mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste contra Deus. E cultuar a Deus é entrar em guerra. E que guerra é essa? Senhor, eu venho aqui enrolado num preço cheio de pecado, mas eu estou aqui, eu me entrego. É o Senhor, eu precisava de uma palavra, eu precisava de tanta coisa, mas eu renuncio tudo isso e eu te adoro. Tu és Deus, tu és maravilhoso. Aí que Deus começa no culto, começa a te tratar. Aí a palavra vem e você fala, estou entendendo. Transformação. Vamos lá, vamos correr. Quem está entendendo, amém? Está vendo como que o culto é uma coisa muito mais... o culto é bem de velhar, para oficial, isso é uma liturgia. Mas o culto, meu Deus. Vamos lá. 4.2. Vocês podem ler, por favor, o que está escrito ali? Vamos lá. 1, 2, 3. O culto não deve ser voltado para agradar ou satisfazer nossos próprios gostos. Eita. Jesus criticou severamente os fariseus e mestres da lei por serem hipócritas, pois suas práticas eram superficiais e visavam apenas boa reputação, enquanto seus corações estavam distantes de Deus.
Irmãos, depois que eu aprendi esse versículo, eu confesso que no primeiro momento eu falei, meu Deus, que doideira que estão falando. Aí eu fui entender no profundo. Por quê? Porque o culto deve ser sincero. Sinceridade fala de transparência. Sinceridade fala de sem reservas. Jesus, ele faz um duro discurso para os fariseus, os religiosos naquela época, os mestres da lei. Por quê? As práticas que eles faziam não refletia uma boa visão a Deus. A forma que eles falavam, sabe aquela história? Faça o que eu falo, não é assim? Faça o que eu falo, é assim que fala, mas não faço o que eu faço. Ou seja, eu falo uma coisa, mas faço outra. Mas faz o que eu estou falando. É a mesma coisa de eu falar assim, gente, chegue no culto, dobre os joelhos e orem. Aí o pastor cheiroso, lindão, chega na igreja e não dobra o joelho e ora. O que vocês vão falar? Pô, o pastor só fala e não faz. Não é isso? Aí Jesus, ele dá um discurso. Por quê? Os mestres da lei, eles passavam uma boa reputação para as pessoas, para os judeus. Só que para Deus, eles estavam totalmente ao contrário da vontade dele. E eu fiz questão de passar aqui um versículo. Vamos lá para o versículo? Eu preciso correr aqui, porque tem um versículo aí que gente, você vai entender. Ó, então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Presta atenção. Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldizer o teu pai e a tua mãe, que morra de morte. Mas vós dizem, ó, Jesus falou o que está escrito. Agora eles estão, aí Jesus está falando, mas olha o que vocês dizem: qualquer que disser ao pai e à mãe, ou pai e a mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esses não precisam honrar nem pai nem sua mãe. Eles estão distorcendo a palavra. Olha agora o versículo de número 6. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Guarde esse versículo. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe. Mas em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de... Porque o culto tem que ser sincero. Aqui Jesus está dando uma correção para eles, dizendo o seguinte: vocês estão pegando a palavra que fala sobre honrar pai e mãe, estão distorcendo. Ou seja, vocês estão distorcendo um mandamento e adequando eles conforme a sua tradição. Não é tradução, é tradição. E o que me chama mais atenção é o versículo 6. E assim invalidaste pela vossa tradição o que invalida o mandamento de Deus? O que invalida? O quê? E o que é uma tradição? Vamos, meus estudiosos. Se eu falar aqui uma coisa, vai talvez parecer heresia, ok? E não me entenda mal. Tem alguma coisa maior do que a palavra de Deus? Não. Tem alguma coisa que invalida a palavra de Deus? O que está escrito então aí? Vou fazer de novo a pergunta.
Tem uma coisa que invalida a palavra de Deus? Óbvio que não. Mas como que nós resolvemos o Mateus capítulo versículo de número 6? Como que resolve isso? Os homens, eles, com as doutrinas que eles criam, com as leis, os preceitos que eles criam, eles automaticamente distorcem a palavra de Deus, é onde é invalidado. Eles criam uma tradição que vai invalidar a palavra de Deus. O que é invalidar? Tornar nula. Então quer dizer que se o meu culto não é sincero, e o que é ser sincero? O que está escrito naquilo que dirige o culto, que é a palavra, não pode ter nada a mais, nem um tio, nem uma vírgula, ou seja, inventar moda. Quer ver uma coisa? Para segurar o povo, vamos fazer um forró gospel na igreja. Para segurar o povo, vamos inventar uns trecos aqui na igreja. Você está invalidando a promessa de Deus. Mas a promessa vai ser cumprida para aqueles que são sinceros. Por isso que quando nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo está explicando sobre ceia, ele está dizendo assim: estou ciente que há entre vós dissensões e heresias. Aí Paulo diz assim: e é importante que isso aconteça. Por quê? Os que são da verdade vão se revelar. Então é por isso que em um culto aqui, reuniu todo mundo, vamos para o culto. Cada um tem o seu culto particular. E quem é sincero a Deus, vê se você pega isso aí, irmão. Não depende do pastor. Não depende de quem prega, não depende de quem canta, não depende de quem está na igreja. A única coisa que eu dependo é de mim mesmo, porque o meu culto é racional. Então, vamos lá, elementos de um culto. Olha que interessante, vamos passar rapidinho. Louvor a Deus, Salmo 150, verso 6. Louvar o Senhor, faz parte de um culto. A adoração a Deus, um culto centrado em Deus. Pastor, mas tem dia que eu venho para ouvir uma palavra porque eu não estou bem. Ok, mas isso não pode ser a sua prioridade em um culto. A prioridade em um culto é você prestar culto a Deus. Aí vai se cumprir. Deus procura aqueles que adoram em espírito e em. Um culto com sinceridade, Mateus 15, 7 e 9. Um culto com palmas e alegria. Eu fico preocupado que tem alguns lugares fazendo, não pode bater palma. Mas aí chega no aniversário da mãe, do filho, do esposo, do parente. Parabéns, a Bíblia diz: nós temos que louvar o Senhor com a voz, com as palmas, com danças. Está na Bíblia aí. Um culto com ações de graça. Um culto com sacrifícios de louvor. Um culto com ofertas voluntárias. Culto que é culto tem que ter oferta. Culto com dízimos. Quem estava aqui domingo já sabe de cor e salteado. Ou seja, elementos de um culto. Amém, irmãos? Amém. Vou para o próximo. Nós falamos de louvor, falamos de culto. Alguém tem alguma pergunta sobre culto? Alguma dúvida? Posso continuar? Se eu fizer isso aqui, domingo agora, colocando uma situação, tá? Chegamos aqui, 6 horas, o pastor abre a Bíblia e fala: gente, vamos para a palavra. E o pastor começa pregando. Vamos fazer a pregação. Aí depois tira oferta,
Aí depois canta 2 hinos da harpa. Aí depois os departamentos cantam e termina. E aí? Foi um culto? Foi, Mateus? Foi? Foi. O quê? Aprenda. Eu te falei, existe uma liturgia do culto. Geralmente é o quê? Joelho, não é isso? Levanta, fica, não é assim? Já percebeu quando que se dá uma quebrada na forma que o culto anda? Mas até fica assim, mas por que ser esse culto? Não é? Imagina se nós começássemos, ao invés de cantar hino da harpa, já cantávamos os adolescentes, aí cantávamos da harpa, daqui a pouco dá uma oportunidade para alguém, daqui a pouco é palavra, ou daqui a pouco é oferta, aí daqui a pouco cantávamos nos departamentos. É um culto? É, irmão. É um culto, mas é um culto diferente. Mas existe uma coisa chamada liturgia. Por que eu estou explicando isso? Porque quando a pessoa se prende, quem trabalha em call center vai saber o que eu vou falar agora. Quem já trabalhou em call center é mais ou menos assim. Você é treinado para que, dependendo da pergunta que a pessoa te faz, você tem um script. Ó, se ele perguntar isso, é o tópico com potência. Você vai lá no seu glossário, no seu script, o cliente responde isso. Lógico que você não vai ler, né? Você vai falar de acordo com aquilo que você está. É o script. Você quer ver pegar alguém, é quando você pergunta algo que está fora do script. A pessoa, um minutinho, só um minutinho. Rapaz, já perguntou. Aí você, né, eu falo que eu trabalhei. Eu trabalhei não. Fiquei um tempo trabalhando, atendendo muita gente brabo, na época de recarga de celular. Misericórdia. Cara, você já pegou isso aqui, isso aqui? Ih, cara, nunca peguei não. Ah, é? Quando sai fora do nosso script, e agora? Por que você acha que Jesus perguntou para... Irmãos, é só nós olharmos o contexto de João capítulo 4. Aquela mulher está falando assim: Senhor, os judeus falam que tem que adorar lá. O script é em Jerusalém. Mas nós que somos samaritanos, o script é para adorar no Monte Gerizim. Ela está falando: agora eu quero saber o seguinte: o que eu tenho que fazer? Jerusalém ou lá? Aí Jesus falou: nem lá nem cá. É agora, cara. Pastor Jesus falou: não falou assim, mas vamos desse jeito, vamos fazer assim. É a tradução é só lá, Evangelho de São Douglas, tá lá, assim, lá. Ó, por quê? Quando você entender a tradução, tá bom? Depois você compra essa Bíblia aí. Não sei onde tá, mas tá enfim. Quando você vê isso, você entende o seguinte: vim pro culto. Não é vir para a igreja, eu vim para a igreja. Não, eu vim para o culto. Eu vou prestar o meu culto. Ah, mas o fulano não quer ajoelhar, não quer ser. É problema dele, cara. Eu vou estar ali, ó, Senhor. Se o pastor começar orando de pé, de joelho, gritando, cantando, eu estou aqui, ó, Senhor, vou prestar meu culto. Como que é para onde o culto está me levando? É o que eu quero agora? É para a palavra? Para a palavra. É palavra. É para orar? Opa! Orar! Ah, não. Por isso de vez em quando o pastor faz isso aqui, ó. Vamos orar, igreja! Aí o pastor faz assim: Senhor. Aí eu fico assim, ó. Eu nem vou falar o que eu vejo aqui em cima do púlpito. Nem vou falar. Aí, vamos começar. Agora vamos louvar. Vamos lá, irmão. Só falta pegar um cabo do meu cajado aqui e dar na cabeça. Irmão, levanta a mão. Aí o Tiranossauro Rex não levanta. Dá uma glória a Deus. Vamos, jovem, vamos. Eu não fico assim na igreja, eles cantam. Vamos, jovem. Porque eu nem te conto o que eu vejo aqui de cima. Amém, jovens? É. Por quê? Porque quando eu presto um culto, eu não dependo se é lá ou cá. E eu aprendo que essa mulher é em Jerusalém, é em Gerazim, é agora. Então meu culto não começa aqui.
O meu culto começa quando eu abro os olhos em casa. Abri os olhos, graças a Deus estou vivo. Graças a Deus, vou trabalhar. Graças a Deus, olha, tenho que comer, o que calçar, o que vestir, estou indo trabalhar. Quando começa aí. Então, nós não devemos se prender. Amém, irmãos? Amém. Culto além do tempo. Aqui é o top 5 e vamos para o final para as perguntas. Além do culto formal em templos, onde a igreja se reúne para louvar e adorar o Senhor, o cristão também pode cultuar a Deus através do seu trabalho. Em Tiago capítulo 2, verso 6, esse é o tópico 5, tá? Em Tiago 2, versículo 26 diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Uma forma de cultuar ao Senhor é através de obras. Serviço na igreja. No tópico 5.1, olha que interessante. Demonstramos o amor de Deus ao trabalhar para o crescimento do reino e para a edificação da igreja. Ou seja, quando assumimos uma responsabilidade dentro deste ambiente, nós contribuímos para que o nome do Senhor seja glorificado. Sabe o que está dizendo aqui? Uma forma de você adorar e cultuar a Deus. Rapaz, hoje eu estou em casa, eu vou ajudar a irmã a fazer um mutirão na igreja lá de limpeza. Você está cultuando a Deus. Rapaz, eu vou fazer uma visita naquela irmã que há muito tempo não vem para a igreja. Está cultuando a Deus. Por isso que a Bíblia diz em Mateus 25:40, Jesus diz assim: e Jesus respondeu, e respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim. Ou seja, quando eu faço para um dos meus irmãos, é como se eu estivesse fazendo a Deus. Então, com tudo que eu faço de trabalho na igreja, tudo que eu ajudo, contribuo, é o culto fora do templo. Eu tenho o hábito de dizer aqui que dentro da igreja todo mundo parece crente. A questão é lá fora. É a forma de você cultuar lá fora. É a forma que você leva a mensagem de Cristo para os demais. Por aqueles que nunca tiveram a oportunidade de entrar numa igreja. Sabia que tem pessoas que não entram na igreja porque acham que esse lugar aqui, para entrar, tem que ser a pessoa 100% bala. Ah, se soubesse quem está aqui dentro. A começar do pastor. Então talvez nós sejamos o canal de Deus para prestarmos culto. Pastor, eu quero fazer uma limpeza. Pastor, eu quero ajudar em algum departamento da igreja, algo que contribui para o crescimento da obra. Isso demonstra amor. O 5.2, além do trabalho na própria congregação que nós falamos, somos chamados para prestar auxílio comunitário e espiritual à sociedade. Ou seja, quando nós vamos ajudar o irmão, teve agora domingo o culto das primícias, aquele ato de bater na porta das pessoas para pedir voluntariamente um alimento, aquilo é um culto. Você está dedicando um momento para a obra de Deus, e aquilo vai beneficiar quem? Outras pessoas, de uma forma social ou de uma forma espiritual. Então, o culto não é só aqui dentro. A forma de adorar a Deus não é só aqui dentro. Nós conseguimos prestar o nosso culto enquanto a igreja, nós como igreja, ajudamos os necessitados. Também Deus nos dá oportunidade para abrir portas para tratar do lado espiritual. Amém, irmãos? Então, nós falamos nessa noite sobre adorar, cultuar e servir. O centro da adoração tem que ser Deus. Não existe outra possibilidade, não existe mais nada que deve ser adorado. É por isso que Jesus, na noite que ele foi traído, ele chama os discípulos e fala: vamos cantar um hino. Jesus está dizendo ali: por mais que vocês estejam passando algum tipo de tribulação, perseguição, Jesus estava prestes a ser crucificado, ser levado ao madeiro. Ele está ensinando os discípulos: louvem ao Senhor,
Louvem ao Senhor. Por quê, pastor? Porque quando nós louvamos ao Senhor, como nós aprendemos aqui, nós temos força, nós temos Deus do nosso lado. Amém, irmãos? Amém. Eu quero aqui encerrar essa lição, em nome de Jesus, fazendo algumas perguntas. Estamos indo para as últimas lições, e aqui eu quero fazer algumas perguntas. Pode, por favor, acender. Amém? Vamos para as perguntas? Irmãos, está aí a Flaviana. Tá? Olha, tá assim, ó. E nós precisamos desempatar esse negócio aqui. Vamos para as perguntas? Quem estudou? Estudou, quem não estudou? Estude. Primeira pergunta. Por que não há barreiras que nos impeçam de adorar a Deus? Porque Jesus já quebrou essa barreira quando ele veio ao mundo e foi crucificado por nós. Amém. Porque Jesus, ele já, através do seu sacrifício, ele derrubou aquilo que separava o homem de ter acesso direto a Deus. Ok? Vai aí, Flaviano, me ajuda aí, Flaviano. O que o Senhor, a segunda pergunta, requer daqueles que o adoram? O que mais? Adore em espírito e verdade. Não, eu quero perguntar completa. Eu falei, gente. O que mais? Não é só uma. Vocês estão falando picado, eu quero todas. Vigia, varão. O que vai? Eu quero todas, o quê? De obediência. Não, mas é uma só, eu quero. Cadê, gente? Nós passamos uma a uma. Vai, Mateus. Oi? Eu não tenho escritório, filho. Então, mas tem mais coisa, Mateus. O que é? Obediência e amar uns aos outros. Ah, não, gente. Deixa eu estudar. Vai! Eu vou responder. Aí é pronto pra mim. Pronto. Está nos tópicos, gente. Sejamos verdadeiros, obedientes, santos E humildes. Ele falou humilde, eu quero completo. Amém? Vamos lá. Ah, isso aqui é fácil, gente. Isso aqui. As perguntas vamos combinar, né? Tá. 3. Como a fé pode nos ajudar a obedecer a Deus? Como a fé pode nos ajudar a obedecer a Deus? Minha de professora, eu não posso dar minhas respostas. Abre em Hebreus capítulo 11. Vamos lá, rapidinho. Hebreus capítulo de número 11. Fabiana, você, eu vou orar por você. Hebreus capítulo de número 11. Versículo de número... Deixa eu ver. Isso. Versículo de número 6. O que está escrito aí? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardador dos que o buscam. Porque a fé, então, ela nos ajuda a obedecer a Deus. É impossível agradar a Ele. Porque se eu não tiver fé, eu não creio nele. Olha que pergunta, gente. Ó, foi nível easy. Vamos para a última. Isso aqui, ó. Vou combinar uma coisa com vocês aqui. Tem que ser a resposta completa. Senão fica fácil. O que é preciso para ver um verdadeiro culto a Deus? O que é preciso?
Palavra, que mais, Mateus? Tá na revista, Mateus. Tá na revista aí. Louvor, adoração, palavra. Louvor, adoração. E tá faltando uma para ganhar o 10. Para ganhar o 10, ô Alejandro. Eu falei aqui, cara. Para ter um culto, louvor, adoração. Que Deus seja o centro dele. Olha, ô Alejandro, futuro pastor. Tá aí na sua revista? Tá? Pode dar uma repartida aí, viu, Flaviano? Vambora! Deixa eu ver isso aqui. Vamos para a sexta. Pula para a sexta. Meu Deus. Qual é o principal objetivo do culto a Deus? Qual o principal objetivo do culto a Deus? Aqui, ó. Eu estou olhando para o tópico aqui, ó. Mas não vou falar não. Estou olhando para o tópico. Qual o principal? O que Jesus falou para aquela mulher? Meu pai procura. E o que isso tem a ver? Nós somos escolhidos por Deus para prestar culto. Tá, mas qual que é o principal objetivo deste culto a Deus? Tá aí, cara, tá aí, mano. Tá aí. Tá aí. Adorar a Deus e ser transformado por sua presença. Mas qual que é o principal objetivo desse culto? Adorar a Deus e ser transformado, ok. Você está no tópico, é o tópico. É tanto nome. Você está no tópico, cara. Qual que é o principal objetivo? Morte, vai para falar. Deus é o centro. O quê? Deus é o centro dele. Deus é o centro de tudo. Beleza. Mas eu preciso ser o quê? Qual foi a resposta? Eu preciso. Qual que é o objetivo? Eu preciso. Esse culto precisa ser o quê? Não, olha, eu vou falar. Não. Vamos lá então. Vamos terminar aqui. Tá, vambora. Esse aqui não tá. Quer dizer, tá na revista, mas tá muito mais da onde eu falei. Eu preciso que se levante e fale pelo menos 3, ok? Se levante e fale pelo menos 3. Cite 3 formas que o cristão pode cultuar ao Senhor. 3. Levante e leia. 3 formas. Vai. Ajoelhar-se, prostrar-se e prestar louvor a Deus. Amém. 3 formas. Eu posso prestar o culto a Deus dessas formas. Vamos lá, último. 2. Quais são as contribuições do serviço social e espiritual prestado pela igreja? Dízimo, oferta. Tem mais uma coisa aí. De quê? Isso tem um nome. Então, eu contribuo. Vamos lá. Quais são as contribuições? Eu arrecadei alimento, beleza? Vocês arrecadaram alimento, inclusive. O que isso contribui? Contribui para quê? Qual é o serviço? O que ocorre? O que contribui para isso? Oi?
uma forma que contribui. Por que eu estou indo lá arrecadar? Porque eu sou cristão e estou olhando para o próximo. E quando eu olho para um pequeno que Jesus falou, é como se fizesse. Dá uma salva de palmas aí, irmão. Amém? Amém. Vamos para a atividade bíblica? Dá para fazer umas duas? Fecha a Bíblia, vamos ficar de pé, fica bem legal. Nós orarmos aqui. Que Deus abençoe a todos que participaram. E vamos dar uma agilidade aqui, vai, rapidinho. Tá fácil. Elemento, ó, pronto. Vou citar aqui 2 livros. Um vai falar sobre louvor e outra adoração. Vamos lá! Elemento como louvor. Salmo 156. Salmo 150, verso 6. Salmo, você tem que falar. Enquanto tem fôlego, louve ao Senhor. Boa. Fecha a Bíblia. Tira esse dedo do meio. Outro elemento de culto, a adoração. Salmo 86, 9. Todas as nações que subirão e se prostrarão perante a tua face. Invocarão o teu nome. Tá ligeiro, hein, rapaz? Não, agora eu vou mais um também. Já que você tá bonzão, quer ver? Deixa eu pegar um bom aqui. Agora eu quero ver, hein? Fecha essa Bíblia. 6. Ih, rapaz. Foi citado aqui: sem santidade ninguém verá Deus. Hebreus 12, o versículo você acha. Hebreus 12, o versículo você acha. Peraí. Cadê, gente? Hebreus 12. Não, peraí, cara, peraí. Fala. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Qual que é o versículo? Tem que falar o versículo. 14. Aê! Ai, gente, não é fácil ser pastor, não. Que Deus abençoe, meu filho. Gente, que Deus abençoe. Parabéns por vocês terem vindo aqui. Eu quero fazer uma oração para que nesta noite nós possamos entender o quão importante é o culto e a forma de nós adorarmos a Deus. Vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço e te louvo, Senhor, por esta oportunidade, pelos teus filhos, as tuas filhas, que nesta noite aqui junto conosco, Senhor, nós aprendemos a Tua Palavra. Por isso, abre as nossas mentes, os nossos corações, continua falando conosco, que nós possamos, quando ler a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra, o Senhor venha se revelar e que o Senhor receba o nosso culto de adoração, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas. Amém.